Paz do Senhor. Hoje eu quero começar lendo lá em Juízes, capítulo 9, versículo 6. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, e foram e levantaram a Abimeleque como rei, junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. E eu quero falar um pouco sobre a má liderança de Abimeleque, sobre um governo que ele fez, um governo ruim. Ele teve uma liderança ruim, porque a liderança cristã deve ser exercida em constante vigilância, para que os líderes não sejam seduzidos pelo orgulho e pelo poder. E Abimeleque, ele fez totalmente ao contrário. Ele foi um líder ruim. Ele se deixou ser seduzido pelo poder, se deixou ser seduzido pela riqueza, pelo dinheiro, pelo orgulho. Ele foi ali, na verdade, colocado como rei, não porque foi permissão ali de Deus, porque Deus mandou, não. Ele ali se colocou, ele se autoproclamou, porque o povo ali queria. E ali ele estava como governante, mas não foi Deus que o colocou, foi ele que se colocou. Por isso sua liderança foi ruim, porque ele não estava ali amando do Senhor. E quando agimos por desobediência, agimos por vontade própria e fazemos com que o orgulho tome conta do nosso coração, deixando o orgulho, deixando a malícia tomar conta, é isso que acontece. Temos uma má liderança, agimos sempre com mal, agimos por mal e não por bondade. Agora, quando é um líder que é colocado através da mão de Deus ali, é um líder bem-sucedido, é um líder que pensa primeiramente no querer do Senhor, que pensa no seu povo e não pensa somente em si, porque foi um líder que foi usado por Deus e que está ali através da forte mão do Senhor. Porque Deus, ele usa pessoas comuns para fazer grandes feitos. Porém, Deus, ele também expõe e julga aqueles que distorcem o chamado divino para buscar vantagens pessoais. E nós vimos que Abimeleque, ele foi assim, ele foi um mau líder, porque ele se aproveitou do poder divino, ele se aproveitou do nome do Senhor para fazer o que ele queria, porque ali ele foi atrás de dinheiros pagãos, dinheiro de religiões pagãs, de religiões que não agradavam ao Senhor. Ele cometeu ali discursos, fez rebeliões, ele teve recrutamento desordeiros, ele foi um homem destruidor, porque ali ele destruiu, ele assassinou os seus próprios irmãos, porque Abimeleque, ele era ali, né, um dos irmão dos filhos de Gideão. Então ali ele matou os seus 70 irmãos para que assim somente ele pudesse reinar, sabendo que seu reinado estava sendo errado, porque não foi o Senhor que levantou Abimeleque. Porque Abimeleque não foi levantado pelo Senhor, nem buscava o bem do povo. Alcançou o poder, mas não tinha graça. Era movido apenas por ambição e sede de poder. Abimeleque, ele foi um homem mau. Ele tinha em seu coração sede de poder, pois Deus, ele é justo e não gosta dessas coisas. E um dos seus irmãos escapou, né, Jotão. E ali Jotão, ele vai contar a parábola, né, a parábola do espinheiro. E Abimeleque foi ali colocado como um espinheiro, porque ele era um homem perverso, um homem mau. O espinheiro, ele, já diz o nome, né, é um espinheiro, é cheio de espinhos. Se você encostar nele, até sem querer você vai se furar. E a mesma coisa é Abimeleque, ele foi um homem mau. E só de encostar nele, você já se contaminava com a sua maldade, pois ele era perverso, ele foi um mau rei, ele foi um líder ruim. E que possamos ali não seguir o exemplo de Abimeleque, possamos ser bons líderes, que possamos estar aonde Deus nos coloca, mas somente aonde Deus nos colocar, ir até aonde Deus nos mandar e não fazer as coisas por nossas mãos, pelo nosso querer. Que o querer do Senhor venha a ser agido sobre nossas vidas. Pois Deus conduz o seu povo à obra, e a sua justiça é implacável contra aqueles que buscam poder para o próprio benefício. E que possamos aprender que a obra do Senhor é santa,
que o poder do Senhor é santo e divino, que não podemos usar do poder de Deus para nos beneficiar, que possamos honrar e adorar o nome do Senhor, porque temos que ser árvores frutíferas, árvores que produzem bons frutos e não uma árvore má, assim como Abimeleque, sabe? Que possamos ser bons líderes e que possamos ir até onde Deus nos mandar ir e que possamos, quando Deus falar, para, até aqui já basta, que possamos ouvir a Deus e parar aonde Deus mandou. Agora, se fazer igual a Abimeleque, que simplesmente se autoproclamou rei, se colocou no poder, sem a bênção do Senhor, sem a graça do Senhor, foi lá e fez tudo por sua vontade, tudo por seu... Agiu com malícia, com perversidade, agiu com orgulho e proclamou a sua própria destruição, porque vamos ver que Abimeleque, então, ele é morto, né? Uma mulher bate com uma pedra na cabeça dele, depois ele pede para que um de seus servos mate ele, para que ele não fosse morto por mão de uma mulher. Abimeleque caiu em destruição, caiu em ruína por conta de tudo que ele fez, porque ele pecou, ele errou e achou que o Senhor não estaria vendo isso, mas ele se esqueceu que o nosso Deus tudo vê, o nosso Deus tudo... E Deus ali fez justiça. Demorou um tempo, né? Se passaram ali alguns anos de Abimeleque no poder, mas quando a justiça do Senhor veio sobre a vida dele, nada ficou impune. Abimeleque teve a sua punição e ali foi morto. Ali a ruína de Abimeleque aconteceu, porque foi um mau líder, porque desobedeceu ao Senhor. Tudo que começa através da desobediência, através do pecado da desobediência, acaba em destruição, acaba em ruína. Que possamos ser boas pessoas, que possamos obedecer ao Senhor e ser bom líder, sermos bons líderes e estar aonde Deus nos tem colocado, obedecendo a voz dele, sendo fiel ao Senhor e não querendo, sabe, usar do poder para benefício próprio, porque isso é errado, isso não é certo e causa destruição. A obediência causa em nós um ato bom, mas a desobediência causa ruína e destruição. Que possamos agir através da obediência, que possamos agir através das mãos do Senhor, que possamos obedecê-los e ser fiel ao Pai, sendo bons líderes e bons governantes, indo aonde Deus nos mandar, sabe? Se Deus te colocou para estar ali, é porque é ali que Ele te quer. Mas se Deus não te pôs ali, por que você vai e fazer algo que é você que está querendo fazer e não é a mão do Senhor? Só vai até onde Deus te mandar. Se Deus te colocou é porque era você. Se Deus não pôs você, colocou outra pessoa, porque não era para ser para você. E ali, sabe, temos que entender. Então, que possamos ser bons líderes e estar aonde Deus mandou. Ser obedientes e saber discernir sempre a voz do Pai, da voz da nossa consciência. Obedecer e ser fiel ao Senhor. Amém.